para esta igreja. Que Deus venha usar Ele conforme a sua vontade. Como da igreja, vamos mais uma vez orar, apresentando nossa irmã Hudson ao Senhor. Eterno Deus, Pai maravilhoso, aqui está, meu Pai querido, o teu filho, o teu servo, que nessa noite, meu Deus, vai nos ministrar uma palavra vinda do céu e de Ti, meu Pai, para os nossos corações. Que o Senhor venha usar Ele conforme a Tua vontade, Pai. Faça com que tudo o que Ele falar venha de Ti, e o que o principal, meu Pai querido, essas palavras entre nossos corações e que nós saímos daqui, mais uma vez agraciado por tudo que o Senhor vai fazer nesta noite. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, já de pé, para a gente dar logo início ao nosso estudo, no livro de Salmos, são 2 textos que eu queria trabalhar aqui sobre esse tema de chamado, né, um tema fantástico, vida e propósito. Então Deus colocou no meu coração 2 textos. O primeiro texto está no livro de Salmos, no Salmo 37, Salmo 37, do verso 3 ao verso 6. Salmo 37, verso 3 ao verso 6. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, Romanos 8, 28. Um texto muito conhecido, muito citado. Romanos 8, verso 28. E eu vou, durante esse período que a gente vai falar aqui, flutuar nesses 2 textos dentro dessa mensagem de vida e propósito. Romanos 8, verso 28, que diz: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler mais uma vez. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não termina aqui. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, segundo o propósito de Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Então eu tentei separar aqui, pelo menos em 6 tópicos, o que eu vou falar, porque se deixar eu falar aqui eu até me perco. Então vamos lá. O nosso tema, vida e propósito, chamado. Né? Quarta-feira passada aqui o pastor Reginaldo aqui, ele ministrou para a gente uma palavra aqui, vinda do céu, fantástica, muito boa. Eu saí daqui muito impactado e saí daqui também um pouco envergonhado, porque eu vi que não estava fazendo a obra de Deus, o meu chamado, com excelência. Eu estava me enganando que estava fazendo bem feito. Né? Então aquela mensagem para mim foi uma pancada. Eu saí daqui extremamente impactado, revendo esses meus conceitos sobre o que eu estava fazendo, sobre o meu chamado, até que ponto eu deveria me dedicar ao que Deus tinha me incumbido de fazer. Né? Então vamos lá. Vida e propósito. Falando dentro desse nosso universo cristão, obviamente essa nossa vida que a gente está falando é uma vida em Cristo. E esse propósito é um propósito divino, é um propósito em Deus. Então é uma vida em Cristo dentro de um propósito divino, porque a gente não pode descontextualizar, certo? Então o primeiro ponto que eu separei aqui foi o seguinte: o ser humano, desde que o mundo é mundo, né, desde que o homem se entende como um ser pensante, desde que a gente tem história contada, o ser humano ele busca incessantemente a felicidade. Tudo que o homem faz, toda a segurança que ele tenta criar ao redor de si,
todos os projetos que ele constrói mentalmente, ou no mundo prático, no mundo material, a finalidade sempre é alcançar a felicidade. Só que tem um problema com esse homem. Esse homem que colocou a felicidade como uma meta, como um grande propósito, é um homem pecador. O coração dele é inclinado para o mal. O coração dele é inclinado para si mesmo, para o egoísmo. Porque a felicidade, ela foi criada, obviamente, por Deus. Mas Deus não criou o homem para que o homem fosse feliz. Entendam o que eu vou falar agora. Eu não estou querendo dizer que Deus tenha criado o homem para que o homem seja infeliz. Mas o objetivo da criação do homem foi para que o homem glorificasse a Deus. A felicidade não é o propósito da criação. A felicidade é uma consequência de viver o propósito de Deus. Então a felicidade é uma consequência de estar dentro do projeto divino. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque quando o homem coloca a felicidade como propósito último, como propósito primeiro e último, ele vai atropelar tudo e todos para alcançar aquilo. E se tiver alguém no caminho dele, que ele achar que aquela pessoa está atrapalhando ele alcançar, chegar àquela felicidade, ele vai passar por cima. Vamos colocar, por exemplo, dentro de um casamento. Você pode estar vivendo uma crise no seu casamento, e você pode estar olhando para a sua esposa ou para o seu esposo e o culpando por ele não trazer a felicidade que você tanto esperou que ele traria para você. Quando eu vou em algumas palestras de casamento, tinha um discurso mais antigo um pouco, que dizia que a gente casava para ser feliz. Tem um discurso mais moderno, que parece uma coisa que é uma coisa mais altruísta, que é uma coisa melhor, que diz que a gente casa para fazer o outro feliz. Também está equivocado. A gente casa para glorificar a Deus. A felicidade de ambos depende do projeto e do propósito divino seguido dentro pelo casal. Então a felicidade é uma consequência. Então, se eu acho que a felicidade é minha esposa ou meu esposo que tem que trazer para mim, e eu não estou sendo feliz, o que eu faço? Troco. Porque eu coloquei nele a responsabilidade da minha felicidade. Para mim, a felicidade era um fim, e não é. Eu vivendo fora do propósito de Deus, eu posso esquecer que eu não vou alcançar a felicidade. Essa felicidade que a gente está batendo em cima aqui, a felicidade bíblica, essa paz que excede todo entendimento, como diz em Filipenses, jamais alcançaremos se estivermos fora do propósito de Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu separei. A felicidade, Deus não criou o ser humano para ser feliz, Deus criou o ser humano para ser glorificado através do ser humano, e o ser humano vai ser feliz no momento que viver o propósito criado para ele. Isso é garantido. Ponto 2. Então vamos diferenciar o que é propósito divino e o propósito humano. A gente está falando muito de vida, propósito. Então, qual é o propósito primeiro de Deus para o homem? Considerando ali a questão após o pecado, pós-pecado. É redirecionar esse homem pecador a Cristo. É transformar esse homem à imagem do Filho dele. É transformar esse homem à imagem do Filho perfeito dele. Então, esse é o primeiro propósito de Deus para o ser humano. Aí chega o ser humano, que também pode fazer os seus propósitos. Como a gente sempre faz. Na quarta-feira passada foi falado muito sobre isso. Foi falado das questões aqui dos cargos aí que estão em evidência, que podem realmente influenciar no destino do país, quer seja os deputados, quer seja na justiça, os juízes do Supremo, enfim. Quem está acompanhando aí essa série aí sobre chamado, viu o que o pastor Reginaldo falou. O homem pode fazer os seus propósitos? Pode. Só que a minha pergunta é, e o discurso da igreja atual, não digo a ADAC, a igreja como um todo, é um discurso que está fora do propósito de Deus. Está fora desse projeto criador de Deus. Porque a noção que a gente tem que ter desse propósito é um Deus que criou um mundo, que criou o ser humano com funções, principalmente de glorificar a si mesmo, de glorificar o próprio Deus. Tudo que Deus criou tem uma função, uma finalidade e um propósito. Tudo que Deus criou. Só que o homem pecador saiu do propósito divino, fez o próprio caminho com os próprios propósitos, fora do caminho de Deus. Só que esse homem pecador ele entrou dentro da igreja
e traz esse Deus para abençoar os próprios propósitos, fora do propósito de Deus. E tem muitos irmãos, muitos crentes, muitos cristãos que traçam propósitos para a própria vida, né, tudo certinho, que investe, que vai lá, só que ele está fora do propósito que Deus tem para ele. Só que ele está fora do propósito que Deus tem para ele. Uma coisa que eu posso te garantir, se você estiver fora do propósito de Deus, você não vai encontrar essa tão esperada felicidade que todos nós queremos. Né? Essa busca incessante de encontrar a felicidade, nós sabemos que é a busca incessante de voltar para o Éden, de voltar para o paraíso. Né? Isso lateja dentro da gente. Só que o homem pecador, ele perverte essa noção. Ele tem isso dentro dele ainda, essa vontade dessa perfeição, dessa felicidade perfeita, só que ele canaliza isso de uma maneira equivocada. Então vamos colocar lado a lado o propósito de Deus e o propósito humano, o seu propósito particular. Então vou dar um exemplo aqui. A gente tem que entender a questão do reino. É outro ponto importante que eu ia falar aqui e pulei. A questão do reino. Então Deus criou tudo com um propósito, uma finalidade, tudo no seu devido lugar, para que o reino estabelecido funcionasse de forma perfeita. Absolutamente tudo era perfeito e será perfeito nesse mundo de Deus. Então, imaginemos aqui uma cidade, uma fortaleza, né, como nos tempos bíblicos, cercada, né, um rei lá dentro. Então, esse rei ele estabelece os atalaias, ele estabelece quem vai fazer a comida, ele estabelece quem serão os guerreiros, quem serão os artesãos, quem vai recolher o lixo, quem vai fazer isso, aquilo. Então, tudo é pré-definido. Então, você recebeu uma missão desse rei, para que esse reino funcione de forma adequada. Agora, imaginemos que dentro desse reino imaginário que eu estou colocando aqui, todo mundo queira ser guerreiro, todo mundo queira ir para a guerra, até as mulheres. Quem vai fazer as outras coisas? Quem vai ficar em cima das muralhas? Quem vai fazer a comida? Quem vai limpar? Quem vai servir o rei? Quem vai aconselhar o rei? Será que nós podemos nos decidir dentro desse reino o que faremos? Trazendo para essa realidade agora espiritual, cada um dos senhores, cada um de nós recebeu um chamado de Deus lá na eternidade. Todos nós já temos um chamado. Todos nós. Deus já tem um propósito para cada um de nós. Então, de repente, tem gente que pode estar sentada aqui, que lá na eternidade Deus já decidiu. Você, eu quero que você seja pastor. Você, eu quero que você seja deputado. Você, eu quero que você seja empresário. Você, eu quero que você seja dizimista da igreja. Eu vou te abençoar grandemente para que você sustente a minha obra. Enfim, Deus decidiu lá na eternidade o teu caminho. Aí nasce um problema, porque nós chegamos agora e nós queremos trilhar o caminho que a gente acha correto. E isso começa o divisor de águas para a nossa infelicidade. Porque mesmo que a gente alcance a salvação, que a gente pode estar dentro da igreja, fazendo tudo certinho, mas fora do propósito de Deus. Fora daquele projeto que Ele traçou para a gente lá na eternidade. Mesmo que a gente alcance a salvação, a gente vai ter um problema no tribunal de Cristo, porque as nossas obras vão ser julgadas. Tem muita gente que não concorda com o que eu vou dizer, mas para mim, o que vai te dar o galardão não é o que você fez dentro do teu propósito, é o que você realizou dentro do propósito estabelecido por Deus. Então, imaginemos aqui, aquele ali é o irmão Alain, é? Todo mundo mascarado, vou te usar como exemplo aqui. Então, imaginemos aqui, né, Cristo voltou, todo mundo foi salvo, o irmão Alain subiu, graças a Deus, né? Então, a gente vai lá para participar do Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, só os salvos que vão participar, que é o momento que vai ser entregue os galardões, né? Que as nossas obras também vão vir a público, vão ser julgadas, as obras de palha vão ser queimadas, e a gente vai receber o galardão por aquilo que a gente fez. O que é o galardão? É um mistério, né? Mas vamos supor lá que tem uma sala que nem essa aqui, né? E de vez em quando entra um anjo e chama alguém aqui para ser julgado. Né? Vamos supor que tem uma mesa ali fora. Aí o anjo chega aqui e chama Juiz Alain. Juiz Alain, qual o teu sobrenome? Como? Lanini. Então, Juiz Alain Lanini. Por favor. Juiz Alain Lanini. Ele fica incomodado, é o nome dele, só que eu não sou juiz, né? Aí o anjo chama mais uma vez, ele...
Seu Anjo, eu acho que pode estar havendo algum equívoco. Não, você é Alain Lanini? Sim. Não, mas eu não sou juiz. Juiz Alain Lanini. Não, mas eu fui pastor. Juiz Alain Lanini. Por favor, vá lá fora para você ser julgado. Então você senta de frente, eu imagino assim na minha cabeça, vários seres celestiais, anjos e Cristo sentado ao centro. Agora imagine se Cristo olha para você, dentro dos seus olhos e vira para você. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: Juiz Alain, aonde estão os 2.555 processos que era para o senhor ter feito justiça sobre a terra? Aonde estão as 4.557, estou inventando números aqui, ok? Vidas que era para você ter feito justiça. Não, mas senhor, eu era pastor. Mas quem disse que eu te chamei para ser pastor? Isso é muito sério. Viver um propósito, porque tem pessoas que foram chamadas para ser pastores, há pessoas que não foram chamadas para ser pastores. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Mesmo que você esteja fazendo uma ótima coisa dentro da igreja, será que é o propósito que Deus tem para você? Porque se você sair do teu posto, esse posto vai ficar vago. Deus vai ter que colocar uma pessoa lá no teu lugar, certo? Só que dentro do projeto eterno de Deus, dessa perfeição de Deus, você vai ter deixado o mundo em falha. Então, um cristão que não atende ao propósito de Deus, ele pode ser responsabilizado pelo mundo ser o que é. O mundo está ruim não é pelo excesso de mal, é pela ausência do bem feito. Tem vários de nós que estão deslocados dentro do reino. Então, um jovem aqui de repente, chega na fase aqui de prestar vestibular, vou decidir o que eu quero ser. A pergunta que eu faço é: você já consultou a Deus o que Ele quer que você seja? Porque quando a gente quer decidir o que quer ser, lógico, só aqueles cursos que têm mais status e que aparentemente pagam melhor a profissão, Então você vai lá, quer medicina, direito, engenharia. Mas se Deus não quiser isso para você? Não, mas eu colocar na presença de Deus, eu vou orar e vai acontecer. Ok, você pode passar. Pode dar tudo certo. Só que você pode não estar atendendo o chamado de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Isso vai ter consequências para o reino, isso vai ter consequências no tribunal de Cristo para você. Dando sequência aqui, depois eu vou voltar nos textos lá de Salmo e Romanos. Vamos seguir aqui, senão não dá para a gente terminar. Então tá bom. A primeira missão da igreja, o primeiro propósito da igreja é pregar o evangelho, é mostrar novamente Cristo a esse homem pecador e reconduzi-lo, ao caminho contrário que Adão e Eva fizeram, porque eles estavam na presença de Deus e caminharam para longe. Então a função da igreja agora é pegar esse homem pecador e redirecioná-lo no sentido contrário a Cristo. Então tá bom. Você é crente, você sabe que você é salvo, você tem certeza disso. E agora? Como você deve viver a sua vida? Como você deve se colocar diante do mundo? Como você deve se envolver com o mundo? Você deve se envolver com política? Você deve se envolver com dinheiro, com economia? Como que você deve agir? Essa é uma grande pergunta que a gente se faz todos os dias. E cada igreja ela tem uma resposta para isso. Parece que não é unânime. O pastor Reginaldo aqui, no culto passado, ele fez um apanhado teológico-econômico do pensamento protestante. Foi muito interessante o que ele falou. E se vocês observarem, agora dando uma puxada mais para um outro lado, concordo plenamente com o que ele falou. Mas se vocês observarem todos os países que foram colonizados, que tiveram essa ideia protestante de se envolver com o dinheiro de uma maneira bíblica e não de uma maneira mística, esses países hoje são países industrializados. São países de primeiro mundo. Claro, que eu não estou dizendo que são países exemplares hoje como cristãos, mas são países que fizeram lá no começo certo e deu certo. E deu certo. Se você pensar em Holanda, se você pensar em Inglaterra, se você pensar na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, se você pensar em Suíça, se você pensar na Alemanha, são países que viveram a palavra de Deus. Então o pastor Reginaldo ele fez um apanhado teológico-econômico sobre isso na última quarta-feira. Só que tem mais dois pensamentos que influenciam diretamente como você vai agir com o mundo, que é o pensamento teológico transcendental. Isso aqui eu que coloquei aqui para aspectos mais didáticos. O que seria esse pensamento teológico transcendental? O que você acha, qual é a ideia que você tem sobre a criação do mundo? Por que o mundo é do jeito que é? Por que Deus fez as coisas do jeito que fez?
O nosso pensamento, ele é equivocado. O nosso pensamento, ele não é protestante. Por isso, são 3 pensamentos que determinam a realidade dos cristãos na América Latina, principalmente na América Latina, que é um pensamento que não é bíblico. Por que os judeus prosperam tanto? Porque eles vivem a realidade material com regras espirituais. A materialidade, ela não é má. A matéria não é má. Porque Deus fez, e quando Ele fez, Ele viu que era bom. Então, tudo que Deus faz é perfeito. A materialidade, ela serve para transformar, para colocar no mundo material a espiritualidade. Nós somos um canal de transformação no mundo material das coisas espirituais, das bênçãos celestiais. Nós somos esse canal. Só que nós temos uma ideia sobre essa transcendentalidade equivocada, que isso é gnosticismo. Isso, inclusive, foi o primeiro inimigo da igreja cristã, ali no 1º e 2º século. De uma maneira bem rápida aqui, o que é gnosticismo? É aquela ideia, porque isso surgiu na Grécia, né, um pensamento grego, essencialmente grego, mas o filósofo grego, quando ele começou a se dedicar ao mundo, ele realmente percebeu que tinha alguma coisa errada. Por que as coisas não funcionam perfeitamente? O que está equivocado com o homem? O que está equivocado na criação? A culpa é de quem pelo que está acontecendo? E como homem pensante e pecador que ele tira a responsabilidade de si e quer colocar em algum lugar. E ele colocou aonde? Em Deus. Então, para o pensamento gnóstico, existem 2 deuses. É um Deus bom, que criou o mundo, que criou todas as coisas, e um Deus mau que fez esse mundo. É o que eles chamam de demiurgo. Então, criou-se essa ideia, isso veio da Grécia, isso é gnosticismo, isso atrapalhou demais a igreja cristã no 1º e no 2º século, de que tudo que era ligado à matéria era mal, não prestava e você não devia se envolver. E isso prejudicou demais, e é o que a gente tem. Você vê ainda resquícios disso, de uma maneira muito enraizada dentro da igreja. Com coisas simples, quando você fala assim, irmão, comecei a fazer um curso de teologia. Irmão, cuidado para você não perder a fé. Por quê? Teologia não esfria a fé. Teologia esfria o falso fogo. Não esfria a fé, muito pelo contrário. A cada vez que eu estudo mais as Escrituras, eu fico mais fascinado com isso. Eu chego a me arrepio. Tem vezes que quando eu entendo alguma coisa, que Deus me revela alguma coisa, eu até choro. É uma coisa que me alicerça na fé. Então, isso é um resquício de gnosticismo, porque você acha que tudo que é feito no mundo material não presta. É o Espírito Santo que me revela. Então você não tem que estudar. Então você não tem que ler. Então você não tem que se esforçar. Tudo que está ligado ao mundo material deve ser colocado de lado. Enquanto isso, o mundo lá fora, os não cristãos, estão vivendo a materialidade. Estão produzindo, estão construindo, estão colocando valores na sociedade, estão se tornando grandes empresários, estão montando grandes empresas, grandes colégios que vão educar nossos filhos, estão comprando canais de comunicação que vão alimentar a nossa casa com informação, e a gente aqui achando que o mundo só é mau, não tem nada para nos oferecer. Como o pastor Reginaldo falou aqui, e ainda a gente tem disso, já foi pior. A gente sempre foi considerado um povinho ralé, que não sabia de nada, que não entendia de nada, que não produzia nada. O crente sempre teve essa peste em cima dele. Então tá, essas 3 visões que ele pegando aqui o pastor Reginaldo falou, a teológica e econômica, você não sabe se envolver com dinheiro da maneira bíblica. A gente tem essa deficiência. Teológico transcendental, a gente culpa Deus por tudo isso que está acontecendo. Ah, não, mas eu não culpo. Subconscientemente a gente culpa. Porque se a gente não culpasse, a gente viveria de forma diferente. Isso aqui é um papo mais extenso, mas enfim. E a terceira coisa é a teológico-escatológica. O que é escatologia? É o que você acha sobre o fim de todas as coisas. Então, por exemplo, a nossa visão escatológica da Assembleia de Deus é o que a gente chama de pré-milenismo. A gente tem a visão mais pessimista dentro da visão escatológica. Então, para a gente, nada vai dar certo, tudo vai de mal a pior, não tem jeito mesmo, vai ser assim até Cristo voltar. Quando tudo tiver da pior maneira, Cristo volta. Então, essa ideia de pré-milenismo, o milênio, esse tempo de paz que Cristo vai reinar sobre a terra, ele só vai acontecer depois que Cristo voltar. Então, a gente tem a tendência de abandonar o mundo, de não se envolver com as coisas, porque não tem mais jeito. É uma noção
escatológica. Isso influencia também em como você age sobre a terra e como você produz coisas. Tem uma visão que é chamada pós-milênica, né? Pós-milenismo. Eles acreditam que a pregação do evangelho sobre a terra irá transformar a terra, irá transformar as pessoas. Então, o milênio vai acontecer antes, esse período de paz, prosperidade, todo mundo vai viver bem. Então, depois do milênio é que Cristo volta. Essas pessoas que têm a visão que elas têm que construir, que elas têm que evangelizar, que elas têm que mudar o mundo, elas são mais voltadas à atividade, elas são mais ativistas no sentido de modificar o ambiente, de mudar o estrato social em que ela está. Isso tem a ver com visão escatológica. Como vai ser o fim de todas as coisas? Se você acha que não adianta, você não vai fazer nada. Se eu acho que resolve, eu vou fazer. Então isso também tem a ver com isso. Tem uns amilenistas, mas vamos deixar de lado aqui. Então são esses 3 pontos: a nossa visão sobre como se envolver com a economia, com dinheiro, a nossa visão sobre por que as coisas são do jeito que são e a nossa visão sobre o fim de todas as coisas. E influencia em como a gente vive a vida aqui na Terra. Só um exemplo aqui, Calvino, que foi falado também no último culto de ensino. Para quem não viu, para quem não pesquisou, pesquisa na internet, dá uma olhadinha como Calvino transformou a Suíça. A Suíça é do jeito que é por causa de Calvino. Obviamente por causa de Deus, mas Calvino aplicou a realidade divina sobre a terra. Ele dizia que a terra tinha que ser um mini reino de Deus. Ela tinha que manifestar o que Deus era. Então ele era meticuloso em tudo. E ele implementou esse pensamento cultural na Suíça. A Suíça era um subúrbio. A Suíça, dentro da Europa, antes de Calvino, era um subúrbio. Calvino modificou a mentalidade daquele povo, através da palavra de Deus. E a Suíça, a gente sabe o que é a Suíça hoje, por causa de um pensamento protestante, por causa de um pensamento bíblico, de uma compreensão certa da Bíblia. Então tá, item 5 aqui para a gente voltar daqui a pouco, lá para o texto. Vou falar um pouco sobre mim, vou falar um pouco sobre a minha história aqui, se servir para inspirar alguém. Primeiro sobre o pastor Reginaldo, estou falando muito do pastor Reginaldo aqui, mas o pastor Reginaldo ele nem sabe, mas ele foi um dos meus inspiradores. O pastor Reginaldo ele foi meu professor de física há mais de 20 anos, lá no curso que tinha ali atrás do Alameda, eu acho que era Souza Lima, um pré-vestibular. Ele era meu professor de física. E eu nem sabia, mas ele tinha eu não era crente, nem sabia que ele era crente. Para mim, eu não fui criado num lar evangélico, mas sempre soube que tinha um chamado de Deus na minha vida, não sabia exatamente como, mas ele sempre foi meu inspirador. Ele sempre teve um jeito de que chamava as pessoas para uma coisa melhor. Tanto é que o primeiro vestibular que eu fiz foi para física, e passei. Só que Deus tinha outro plano para mim, Ele tinha outro propósito para a minha vida. Nesse mesmo ano que eu fiz e passei para o vestibular para física, eu devia ter o quê? Tem mais de 20 anos. Eu devia ter uns 17, 18. Já estou revelando minha idade, né? Mas eu passei também no concurso para aeronáutica. Eu passei para concurso da S1 da aeronáutica. Só que lá tinha um período de internato. Eu sempre gostei muito dessa questão do jeito militar. Eu acho que eu sempre fui militar, mesmo antes de ter servido. E eu tinha que optar. Então, sem dúvida, eu falei, vou para o concurso. O curso eu faço depois, faço semestre que vem, passo de novo aí no vestibular. Ok, fui fazer lá. Fiquei 3 anos e 10 meses na aeronáutica. Comecei a estudar, não terminei. Durante o tempo que eu estava lá, eu fui e fiz para matemática. Eu gostava muito disso. E o pastor Reginaldo foi um dos meus inspiradores. A forma como ele ensinava essa questão de números, era uma coisa para mim muito lúdica. Mas hoje eu sei que se eu tivesse feito, seria uma coisa perdida dentro do propósito que Deus tem para a minha vida. Graças a Deus que Ele foi me conduzindo para outro lugar. Então, eu fiquei 3 anos e 10 meses na aeronáutica e comecei a estudar, quase passei para matemática também, ainda bem que não passei. E passei, e fiz 2 concursos. Fiz concurso para a ESA, Sargento do Exército, e fiz para a Polícia Militar aqui do DF. Passei nos 2. Eu passei na ESA primeiro, já tinha entregue todas as documentações, já estava tudo certo, eu ia fazer o curso no 32º Batalhão de Caçadores em Fortaleza. Já estava mudando a minha mente, ser sargento do Exército. Falei, então bora lá. Só que aí recebi também a notícia que eu passei na Polícia Militar. Aí foi aquela festa em casa, aquele negócio, só que toda a minha família era contra eu ir para a PM.
toda a minha família. Fizeram até uma reunião, né, trazendo relatos de quem era PM, não sei o quê, para eu ir para a ESA. Mas eu sabia, eu falei, não quero. Alguma coisa estava me prendendo a Brasília. Porque quando eu passei na ESA, um dos motivos que eu passei, eu gostava muito de ir no Espírito Santo. E lá tem um quartel, que quem conhece o Espírito Santo ali, no pé da Terceira Ponte. Quando eu passava ali de manhã, que eu via eles fazendo educação física na beira da praia, eu falei, isso aqui é um sonho. Eu falei, vou vir para cá. Vou passar para o sargento do Exército, vou vir para cá. É um sonho. Todo dia educação física na beira da praia. Mas enfim, mas eu sentia alguma coisa no meu coração, parece que toda vez que eu colocava um pé fora do DF, alguma coisa me puxava de volta. E mesmo eu não tendo recebido uma educação evangélica, crente, né, mas eu sempre soube que eu tinha um chamado. Eu não sabia exatamente o que era. Né, eu, quando era adolescente, 11 anos, de criança para adolescente, eu comecei a ter algumas experiências no universo espiritual, vendo coisa dentro de casa, ouvindo coisas, escutava rugido de leão dentro de casa que ninguém ouvia. E eu comecei a me questionar sobre aquilo. Eu falei, o que é isso? Né? E quando eu perguntava para um crente, uma coisa que me deixava irado é que nunca me respondiam adequadamente a minha dúvida. E isso também é antibíblico, porque a gente tem que estar preparado para dar a razão da nossa fé para quem perguntar. É por isso que nós somos obrigados, não é uma escolha de estudar as Escrituras, nós somos obrigados a estudar as Escrituras. Uns mais, porque o chamado dele vai exigir, que é o meu chamado, mas todos nós temos que saber da razão da nossa fé. Eu ficava irado quando eu perguntava para um crente, contava o que tinha acontecido, e ele falava para mim, meu filho, é o diabo. Tá, mas por quê? Nunca me respondiam. Isso me deixava... Falei, não, isso está errado. E durante muito tempo eu tive mágoa de crente. Por causa disso e por causa de outras coisas, que eu analisava, minha avó, mãe do meu pai era crente também, mas eu nunca tive um bom exemplo de um crente. Outras pessoas que eu me envolvi também, eu ficava olhando assim e falava, ser crente eu vou virar aquilo ali? Não quero. Mas eu estava errado. Depois de muito tempo eu descobri que eu estava olhando para o lugar errado, eu estava olhando para o ser humano. E até bem pouco tempo eu recebi uma profecia de Deus que aquilo ali me deu me recolocou, me deu um tapa e me recolocou no caminho. Uma situação que eu vivi, que eu estava tentando reformar uma igreja, tentando unir uma família que tinha um chamado para a obra, organizei uma vigília para a gente fazer, e o povo, 90% não foi. Isso porque eu não tinha nada a ver com aquela história. Eu fiquei irado. Quando eu soube na minha casa que o povo não ia, eu fiquei pensando coisa, blasfemando e xingando na minha mente. Eu falei, não vou, acabou que eu fui. Quando eu cheguei lá, o profeta olhou para mim e falou, meu filho, eis que contemplei teu coração, era 9h30 da noite. Aí falou o que eu estava pensando. Eu falei, eita Deus. Porém eu te digo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para mim. Continue marchando, não olhe para o homem, continue marchando que você vai ver a glória que eu vou fazer através da sua vida. Aquilo ali para mim foi um bálsamo. Aquilo ali para mim, eu tirei um peso. E a partir de então eu parei de olhar para o ser humano. Ah, mas o pastor dessa igreja é isso. O problema é dele. Ah, mas a irmã fulana de tal fez isso. O problema é dela. Ah, mas essa igreja não sei o que. Problema é da igreja. Eu vou executar o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou fazer o que Deus mandou que eu fizesse. Eu vou executar. Isso é inegociável para mim. Inegociável. Enfim, então voltando aqui. Aí eu fui para a Polícia Militar. Passei. E a única tristeza que eu trago desse período é que 10 anos da minha vida foram inutilizados. Hoje, se eu pudesse voltar no passado, eu teria utilizado aqueles 10 anos para estudar o que eu estou estudando hoje. Mas enfim, passou, Deus me deu uma oportunidade ainda de saúde de continuar. Então foram 10 anos perdidos na minha vida. Eu ali, muito novo, não tinha aquela educação, eu estava ainda perdido no mundo, mas sempre sabia que eu tinha um chamado. Eu desde muito cedo me questionava também outra coisa. Eu sempre via as pessoas que estavam ao meu redor, acontecendo coisas ruins com ela, parece que, inclusive no serviço. O pessoal perguntava até se eu tinha algum esquema lá com escalante. Todas as vezes, quando era para acontecer uma coisa muito ruim, chegava em mim, pulava. Eu começava a anotar aquilo mentalmente, eu falava, tem alguma coisa errada aqui. Errado, obviamente eu gostava, mas falava, Deus não está me protegendo, não é à toa não. Deus quer alguma coisa de mim. E eu sempre me perguntei, o que seria isso? O que é isso? O que é, meu Deus? O que o Senhor quer de mim? E, alguns anos atrás, Deus começou a usar profetas, em todos os lugares que eu ia,
Eu comecei até a fugir de profeta em igreja. Eu sentava escondido atrás do irmão, pastor, tem um jovem, meu jovem, você aí. Aí eu encolhia, ele, você mesmo aí, que olhou para o lado. Falei, meu Deus do céu. Você mesmo aí de camisa tal, levante. Tum, eu falava, vou em outra igreja. Chegava lá o outro profeta, meu filho, Deus está mandando dizer isso para você. Ia na outra, meu filho, e Deus começou a me dar vários e vários sonhos. Muitos sonhos de revelação sobre o que era para eu fazer em detalhes. Qual era o meu ministério, o que era para eu fazer, o que era para eu estudar. Em detalhes Deus começou a me revelar. Mas eu sempre tive no meu coração aquele fogo por fazer o que Deus queria que eu fizesse. Eu pensei em fazer muita coisa. Eu pensei em fazer direito, eu pensei em fazer engenharia eletrônica, eu pensei em fazer física, mas eu sabia que não era aquilo. Tinha alguma coisa que dentro de mim eu começava a fazer, eu comecei a fazer filosofia, fiz 6 meses, eu falei, não é isso. E do lado tinha uma sala de um curso de teologia. Demorei muito tempo. Quando eu entrei num curso de teologia, o primeiro mês que eu estudei aquilo ali, parece que foi uma bomba dentro de mim. Eu falei, é isso. Era isso que eu sempre procurava e não sabia. Eu tive a certeza absoluta do curso e do que era para eu fazer. E Deus começou a me trabalhar a partir dali. Então Ele usou vários profetas para me direcionar nesse meu propósito, que é um propósito de Deus. Então o que eu estou colocando aqui lado a lado para vocês? Um propósito a gente pode fazer? Pode. Mas a gente tem que colocar o nosso propósito dentro do propósito de Deus. Porque senão nós vamos ter problema. Eu podia hoje ser um advogado. Eu podia usar o meu dom, de repente, da minha imaginação, ou da forma de falar, ou de argumentar, para, de repente, defender um bandido. Não podia estar ganhando muito dinheiro com isso? Mas será que eu estaria dentro do propósito de Deus? Com toda certeza não. Então Deus começou a me revelar várias e várias coisas do que era para eu fazer. Ele começou a partir do ensino. Um profeta uma vez virou para mim e falou, meu filho, ele falou em primeira pessoa, né, como se ele fosse o próprio Deus, porque o profeta tem disso, né? Às vezes ele fala na terceira pessoa, às vezes ele fala em primeira pessoa. Então ele virou para mim em primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus, e falou, continue estudando. E esse profeta nem sabia que eu estava estudando. Tinha começado um curso de teologia e tinha parado. Continue estudando. Continue estudando. Desse jeito que ele falou, essas palavras ficaram gravadas exatamente dessa maneira na minha cabeça. Que eu vou juntar a sabedoria que vem do homem com a sabedoria que vem de mim. E vou te explicar verdades profundíssimas sobre mim. Eu falei, opa, voltando então para a faculdade. Então vamos lá, vamos estudando. Terminei o curso de teologia, eu abandonei o curso que eu estava fazendo, que era de tecnologia de segurança, né, que era a minha área, que estava ali. Eu não sabia o que eu fazia, eu falei, não, deixa eu fazer uma coisa que tem a ver com o meu serviço. Mas quase terminei, parei e falei, vamos para a teologia. Terminei o curso de teologia e Deus veio me revelando coisas. O que era para eu fazer, aonde que eu ia trabalhar, aonde que eu ia morar. Coisas fantásticas, até com quem que eu ia casar. Quando eu fui numa profeta uma vez, ela, meu filho, a esposa que você vai casar é assim, assim, assim. Descreveu ela todinha. Falei, para. E a gente nem estava junto ainda nessa época. Aí eu falei, não, é mentira, isso aqui é coisa demais. Eu falei, vai lá. Falei, deu o endereço, falei, vai lá. Quando ela chegou lá, já te vi aqui do lado de um rapaz que veio aqui, eu estou vendo ele do teu lado aqui. Então Deus revelou para mim o que era para eu fazer, como que era para eu fazer, para onde que era para eu ir, qual o curso que era para eu fazer, a pessoa que eu ia casar, aonde eu ia morar e com o que eu ia mexer. Porque além de ser policial militar, Deus falou que eu ia investir em imóveis. E no momento que foi revelado isso, que eu ia investir em imóveis, eu até abri um olho assim, olhei para a profeta, porque era o pior momento financeiro da minha vida. Deus pega exatamente o pior momento que você tem, a pior noção humana que você possa ter, e faz uma revelação fantástica para exatamente testar a tua fé. E naquele momento eu fui testado. Que na minha cabeça passou exatamente a seguinte pergunta, essa eu quero ver. Deixei a profeta falar e tal. Tinha acabado de comprar 2 lotes, o que eu moro, aliás, não tinha comprado o segundo não. Estava pagando ainda o lote que eu estava. Uma situação financeira que quando eu casei, né, eu vim de uma vida que eu só vivia viajando, curtindo, carro novo. Então vim com uma vida quebrada e nada no mundo prospera. Né? Você pode receber 10 tanto que você recebe dentro da igreja, parece que o troço não anda. É uma coisa incrível. E dentro da igreja o negócio é fantástico, servir o reino. Então Deus falou que eu ia investir em imóveis. Eu falei, essa eu quero ver. Sem dinheiro. Então tá aqui minha casa, estou pagando ela, estou pagando o carro, não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta, e não é exagero. O meu salário é um salário razoável, mas eu não tinha dinheiro para comprar sequer uma bicicleta naquele momento.
Estava devendo especial, cartão, tudo que vocês pensarem de empréstimo, e tinha acabado de comprar um lote. Tá certo. Aí chega um amigo de um amigo meu lá, mas não tem nada a ver com aquele amigo do amigo, né? Com a caminhonete, e falou, rapaz, você quer trocar esse pedaço desse teu lote aqui nessa caminhonete? Na hora, veio a profecia de Deus na minha cabeça. Eu falei, eita. Porque que nem eu estava conversando com o pastor Marcelo essa semana, eu recebi profecia demais. Nisso eu fui abençoado demais. Porque eu acho também que se não fosse assim pelo meu jeito, eu ia ficar teimando, birrando, até muito tempo. Então Deus já me conhecendo, falou, não, meu filho, eu vou revelar o que é logo aqui, para você parar de teimar. E eu sempre, na minha mente, tenho uma estante profética, na minha mente. Eu não mergulho na profecia, mas eu deixo ela ali. Então eu fico olhando para o que está acontecendo na vida, e olhando para minha estante profética daquilo que Deus prometeu que ia acontecer através de mim. Então olha aqui, olha ali, pareceu, eu pego na hora. Então eu estou ligado. Quando Deus falou que eu ia mexer com imóveis, eu não tinha R$1 sobrando. Mas eu comecei a pesquisar. Eu pesquisava imóveis em Florianópolis, imóveis em Taguatinga, imóvel de 1 milhão, 2, 3, 100 mil, 50, tudo quanto era tipo eu estava pesquisando. Por quê? Se eu recebo um chamado, se Deus vai colocar uma missão na minha mão, eu tenho que me preparar para ela. Eu tenho que estar preparado para quando aquilo for acontecer. Então tinha gente que até me chamava de doido, né? Rapaz, você é doido. Eu sou. E nós temos que ser doidos nesse sentido. Se Deus falou, a gente é doido mesmo. Meta o pé na porta, mas como é que você vai, rapaz? Deus falou para eu vou. Mas enfim, resumindo a história aqui, porque senão é muita coisa. Eu troquei metade desse lote numa caminhonete. Com essa caminhonete, na outra semana apareceu um outro lote que estava com um preço assim 50% mais barato e a pessoa veio falar para mim. Falei, é mesmo? Na hora eu fui atrás do dono, conversei com ele, fechei o negócio, falei, ó, eu tenho esse carro aqui. Ele falou, não, esse carro eu não quero, mas te dou 3 meses para você vender. Falei, tá bom. Passei o carro que eu tinha, um dinheiro que eu tinha lá também, passei para ele. Ele me deu 3 meses para eu vender a caminhonete, que na época valia 70%, 80% do lote. O próprio rapaz que me vendeu a caminhonete voltou e comprou uma caminhonete de mim. Eu fui lá e paguei o cara do lote, então comprei um outro lote aqui em Taguatinga. Tempos depois ele deixou o lote lá, o meu lote, que ele falou, não, estou comprando para investir. Acelerando esse processo aí, passaram 4, 5 anos, e o lote lá do mesmo jeito que ele comprou de mim, me pagou e deixou o lote lá para eu usar. Depois o negócio foi andando, eu comecei a vender parte do lote, que era um lote grande. A pessoa foi lá, começou a construir um pedaço de um prédio e desistiu do negócio e me devolveu o lote com a estrutura do prédio. Eu falei, agora o que eu faço? Sem dinheiro. Eu falei, vou começar a construir. Mas aí, como é que eu pago o pedreiro? Deus mandou um pedreiro e o pedreiro fez essa proposta para mim. Rapaz, eu vim aqui para Brasília para pegar um serviço, não deu certo. Você quer que eu construa isso aqui para você e quando você tiver dinheiro você me paga? Você só me dá a moradia e o que comer. Eu falei, eita. Falei, pode começar agora, que ajuda. Durante esse tempo fiquei sem carro, fui orelha dele, cavei buraco, sem nenhum problema. É o que Deus mandou fazer? Vamos fazer. Adiantando mais alguns anos aí. Então comecei a construir um prédiozinho aqui em Taguatinga, comecei a negociar. E eu sempre quis ter um imóvel em Caldas Novas. Era um sonho. Deus começou a colocar aqui no meu coração, sempre via pesquisando. Então quando eu li na OLX, troco imóvel em Caldas Novas, troco flat em Caldas Novas por imóvel no DF. Eu falei, opa, mandei a proposta. O rapaz foi lá no outro dia, e era um amigo de serviço meu, coincidentemente. Foi lá, comprou, a gente fez negócio, ele comprou um outro apartamento meu. Fui para Caldas Novas, cheguei lá, falei, e agora, meu Deus, o que eu faço aqui através disso aqui? Pensei, fiz um esquema de cotas. Comecei a vender, deu certo. Resumindo, hoje eu estou montando um clube, em breve, aí, se eu puder, eu vou divulgar para os irmãos, um clube que a gente já está com 3 imóveis em Caldas Novas, fazendo um esquema de cotas. E a gente também já está montando outras parcerias, uma casa de praia no Rio de Janeiro, em Búzios, uma casa na beira do Lago Corumbá, e a gente só está expandindo. Eu fiz algumas sociedades, mas de uma forma incrível, quando eu me coloquei à disposição daquilo que Deus falou para mim, você vai fazer isso. E eu comecei a fazer, não tenho dinheiro, não tenho perspectiva, mas eu vou fazer. Quando o lote estava lá cheio de mato,
que eu vou fazer, meu Deus? Olha, vou lá capinar. Ah, mas está chovendo, não vai não, vou capinar. E eu ficava parado, olhando para cima, imaginando, construindo as coisas na minha cabeça. Imaginando. Meu primo mesmo uma vez chegou lá e falou, rapaz, você está vendendo vento? Eu falei, tô, mas vai acontecer. E aconteceu. E Deus me prometeu que eu ia chegar, que Ele ia me colocar num lugar tão alto, mas tão alto, que até eu ia me admirar do lugar que Ele ia me colocar. Não estou contando isso aqui para os irmãos para me vangloriar. Porque quando Deus ele tem um propósito na sua vida, isso é uma coisa fantástica, que nós também temos que entender. Existem 3 destinatários desse propósito, que é o próprio Deus. O propósito dele na tua vida é para ser glorificado através de você. O segundo destinatário não é você ainda, é o outro. Deus está fazendo na sua vida uma glória, ou Deus está te prosperando, ou Deus está te colocando em lugares altos para que você abençoe pessoas, para que você conduza pessoas ao reino, para que você seja luz sobre essa terra. O segundo destinatário, você é o terceiro, no mínimo o terceiro, se não avançar ainda para trás aí na fila. Você vai desfrutar, vai, mas primeiro é para a glória de Deus, e segundo é para o próximo, é para o outro, é para o reino, não é para você. E por que eu sei que Deus está fazendo isso? Eu já falei isso para algumas pessoas, eu tenho até que calar um pouco minha boca, mas um sonho que Deus colocou no meu coração, é de abrir uma grande escola com ensino cristão. Isso é um sonho que Deus colocou no meu coração, e toda vez que eu passo num terreno que tem de umas fábricas abandonadas ali na Samambaia, eu fico olhando, falei, eita, aqui dava um colégio perfeito, com ensino cristão, de 1º grau, de 2º, de faculdade, com perspectiva cristã. Vamos ensinar biologia de maneira cristã? Vamos. Vamos ensinar português de maneira cristã? Vamos. Tudo para confrontar essa cultura que está aí. Porque quando a gente vai colocar nossos filhos para estudar, a gente tem que se render a quem? A um ensino que não é cristão. E a gente vem para a igreja aqui, passa 3, 4 horas aqui na igreja, e o filho passa 5 horas por dia no colégio. Então uma guerra totalmente desleal. Só que o culpado somos nós. Os responsáveis somos nós por não termos assumido os postos que são nossos. Os filhos de Deus estão entregando o mundo de Deus, feito para nós, ao ímpio. Isso está errado. Quando a gente faz um propósito que está fora do propósito de Deus, nós estamos entregando o mundo para o ímpio. Por melhor que você se dê na vida, por mais dinheiro que você ganhe, você está prejudicando o mundo. O mundo não era para ser assim. Você está fora do seu posto. Você está fora do propósito de Deus para a sua vida. Então, meus irmãos, Deus ele quer te trabalhar, Ele quer te lapidar. Né? Eu estava vendo a história do Michelangelo, a grande obra que ele fez, que é conhecida como Pietà. Né? Aquela imagem que tem feita em mármore de Maria segurando Jesus após a crucificação. A obra-prima que ele fez quando ele tinha 22, 23 anos. E perguntaram para ele uma vez, como que você tira inspiração para fazer isso? Ele falou, não, eu não tenho inspiração, eu apenas tiro do mármore isso que já tem dentro dele. Então eu só estou tirando o excesso que tem ao redor, porque essa imagem já está lá dentro. É o que Deus quer fazer com cada um de nós aqui. Existe um projeto, um propósito de Deus aí em você. E Deus, como um Michelangelo divino, como esse artista, com o cinzel dele, Ele quer ir te trabalhando lentamente. E quando Ele conseguir trabalhar, quando você se colocar à disposição de ser talhado, de ser trabalhado por Deus, você vai ver a glória que existe em você. Você vai ver a glória que vai ser manifesta e manifestada no mundo, que é a imagem do próprio Deus. Dentro de cada um de nós, Deus colocou um propósito maior do que aquele que nós podemos imaginar. Muito maior. Se você pensar grande demais, Deus pensa muito além. Então, meus irmãos, nos coloquemos à disposição do propósito de Deus. O propósito é dele, como diz em Romanos 8. Né? Eu falei tanto aqui que eu até fugi um pouco do texto. Né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, todos os ventos vão assoprar, vão te ajudar. Deus vai fazer pessoas aparecerem do nada para fazer o propósito dele acontecer na sua vida.
Quando não tiver dinheiro, quando não tiver perspectiva, quando não tiver esperança, Deus vai fazer acontecer. Se você tiver no propósito dele, todas as coisas cooperam para você que está dentro do propósito de Deus. Glória a Deus. Posso escutar mais um, pelo menos? Amém, né? Então, meus irmãos, só uma frase para fechar aqui. Martin Luther King, ele disse que aquele que não encontrou um propósito para morrer, não está preparado para viver. Aquele que não encontrou um propósito para morrer, não está preparado para viver. Você está preparado para morrer pelo propósito de Deus? Porque a morte não é apenas a morte física, é a morte dos teus planos, dos teus propósitos particulares. É a morte do seu desejo, do desejo do seu coração. Como diz em Salmo 37, Deus vai realizar o desejo do seu coração quando você se deleitar nele. E quem se deleita em Deus tem prazer no propósito dele. Que seja feita a vontade dele, que venha a nós o seu reino, e não o contrário. Deus não é um abençoador do nosso propósito. Nós somos os realizadores do propósito de Deus. É diferente, a ordem é inversa. Nós somos súditos desse reino. Nós temos responsabilidade com o reino de Deus e não com o nosso reino particular. Então, se cada um de nós se nos dispusermos, nos colocarmos na presença de Deus, nos abrirmos, nos entregarmos para o propósito dele, ele vai fazer acontecer. A paz que excede todo entendimento vai te alcançar, meu irmão. Você vai ter uma felicidade que você não vai saber de onde vem. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é felicidade, é satisfação, é certeza do amanhã, é certeza do hoje, é confiança, é andar de cabeça erguida não com orgulho, mas com segurança. Porque você sabe quem você está servindo. Você sabe a quem que você está sendo servo. Você sabe qual o propósito que você está se dedicando. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tinha muito mais coisa que eu preparei. Mas nos dediquemos, a nossa vida é uma vida em Cristo e o nosso propósito é um propósito em Deus. Para vocês que ainda não escolheram profissão, para vocês que ainda não se decidiram o que vão ser, principalmente os jovens, saibam, vocês serão responsáveis pela próxima geração. E vocês estão preocupados apenas com o quê? Com status, com dinheiro, ou vocês estão preocupados com o reino? Aonde que vocês estão colocando as suas energias, seu pensamento, a sua dedicação, o seu tempo? Dedique-se ao reino, porque nós fomos chamados para servirmos a Deus, para nos tornarmos a imagem de Cristo, para trazermos à realidade material aquilo que existe na espiritualidade. E são coisas inefáveis, são coisas que nós, por maior que pensemos, a gente ainda não alcança o pensamento de Deus. Amém, meus irmãos? Então, fiquem na paz, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. A irmã Neuza está aqui? Tá? A irmã Neuza está aqui hoje? Tá não? Então não sei se ela está acompanhando a gente. Quando eu estava orando ali antes do culto, eu senti no meu coração da gente orar por ela, pela irmã Neuza. A igreja pode ficar de pé para a gente fazer uma oração pela irmã Neuza? Então, se alguém tem alguém que está enfermo aqui na igreja? Com alguma enfermidade, que Deus te mandou aqui para, que você veio atrás de uma cura, não só atrás da palavra, mas atrás de uma cura. Se tiver, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Se tiver alguém que está nos acompanhando nas redes sociais também, se a irmã Neuza, eu espero que ela esteja ouvindo. Eu queria orar especialmente pela irmã Neuza, mas também por todos aqueles que estão enfermos. Então, oremos a Deus, meus irmãos. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, falando do Teu reino, Senhor. Te peço, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que manifeste a Tua glória através também de curas, de quem está doente, meu Deus. Cura essa enfermidade. Traga a realidade, essa realidade espiritual, meu Deus. Traga a realidade material através dessa cura. Eu não sei qual é o problema da irmã Neuza, eu não sei qual é o problema desse irmão que está nos acompanhando.
mas cura, Senhor. Toca nessa enfermidade, quer seja em câncer, quer seja em problemas estomacais, quer seja em problemas articulares, quer seja em problemas mentais, meu Deus. Nós sabemos que o mundo hoje está travando uma guerra na mente. Pessoas crentes estão com problemas psiquiátricos, meu Deus. Vá ao encontro dessas pessoas, expulse, Senhor. Coloque por terra toda a obra de Satanás, toda a obra do inimigo. Manifeste a tua glória nessas curas, meu Deus. É o que te pedimos, meu Pai, que sirva para a tua honra, para a tua glória, não só hoje, mas para todo sempre, meu Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ainda de pé, já vamos encerrar.